pastor Steverson Lemes é secretário executivo e líder de comunicação da Associação Paulista Central. E neste momento irá apresentar a palestra sobre escola sabatina e discipulado. Bom dia. É muito bom aquilo que nós já vimos até aqui. Mas eu queria contar para você, mostrar para você. Alguém tem o presenter? Mostrar para você alguma coisa muito interessante em relação à escola sabatina também. Eu trouxe alguns dados aqui, mas antes de mostrar esses dados, eu queria chamar a sua atenção para a sua família. Imagina a sua família, os seus filhos, sua esposa. Obrigado, Elias. Imagina a sua família, seus filhos, sua esposa. Quantos aqui têm recém-nascidos em casa? Levanta a mão. Quantos já tiveram? Aí sim. Muito bem. E como nós cuidamos? Qual é o impacto de quando recebemos um recém-nascido? Qual é o impacto em nossa vida? O que acontece em sua vida quando chega um recém-nascido em sua casa? O que aconteceu? Você se lembra? Você não dorme mais. O que acontece mais? A esposa só fica dedicando tempo à criança, e está certo. Mas o que você se lembra? Muito dinheiro com fralda. É ou não é? Lavando muita fralda. Tem alguns que é do tempo de que lavava a fralda, né? Mas o que você se lembra? Como, pastor Josué? Lavar a fralda do seu... Ia para o tanque lavando fralda, né? É assim que acontece, é isso que acontece quando chega um recém-nascido. Lá em casa, nós somos em 4. Meu primeiro filho, ele nasceu em 2007. E no primeiro filho, eu sempre tive assim o desejo de continuar com a linhagem. E eu cheguei para minha esposa e falei assim, disse assim para ela: amor, essa é minha família, ó. Esse é o mais velho, é o Vitor, e o mais novo é o Vinícius. E no nascimento do Vitor eu falei assim: amor, qual vai ser o nome que nós vamos colocar no Vitor? E ela falou assim: você tem alguma sugestão? E era o que eu queria, né? E eu disse: tem a sugestão sim. Qual é? Eu falei: Steverson. E ela fez justamente isso. Ah, meu Deus do céu. E ela disse: não, vamos fazer o seguinte, o primeiro filho eu coloco o nome. Eu falei: tudo bem. Se nós tivermos outro, você coloca. Tá bom. E ela foi lá, deu o nome, Vitor Henrique, registrei. Depois de 7 anos veio o Vinícius, que é esse menorzinho aí. E aí era a minha chance. Só que ela diz assim: não vale Steverson. Mas aí veio a ideia na mente, né? Eu falei: não, então tá bom. Então pode ser um nome composto, porque o Vitor é um nome composto, Vitor Henrique é composto, então pode ser um nome composto? Ela pode. E eu disse assim: então vai lá, Steverson Filho. E ela: não. Eu falei: Steverson Júnior? Também não. Aí eu tentei a última, né? Steversonzinho. Ela disse: coitado do menino. Ó, esse é o nome dele, Vinícius. Eu falei: mas vai ficar parecendo dupla sertaneja, amor. Não interessa, é melhor que Steversonzinho. Aí eu falei: não, deve ser melhor. Assim, fui lá e registrei então. Essa é a família então. Bom, quando o Vinícius nasceu, gente, que é o segundo, eu decidi mudar algumas técnicas ali na criação dele. Então eu entrei na internet, descobri um livro dessa grossura, o novo modelo de educação para crianças. Fui numa livraria, comprei e abri o livro. No primeiro capítulo dizia o seguinte: depois de 1 ano, você deve se colocar ao lado do berço da criança, assim que ele fizer 1 ano de vida, abrir o livro e ler para ele o conteúdo desse livro. É o novo modelo. No aniversário dele de 1 ano, depois que todos foram embora da festa, ele já estava ali no berço, pronto para dormir. Eu fui do lado dele e comecei então
a ler o livro. Capítulo 1 dizia assim, olha: como trocar as fraldas. E eu li tudo. Capítulo 2, como fazer você mesmo a sua mamadeira. Capítulo 3, como andar. E eu li para ele como ele deveria andar. Capítulo 4, como falar. E eu li para ele como ele deveria falar. Capítulo 5, como fazer sua própria comida. Capítulo 6, como você se vestir. E assim foi. Eram 34 capítulos, 648 páginas. E é interessante que quando eu ia lendo para ele, a reação dele, depois da primeira frase que eu li, foi essa. Ele começou a dormir. Mas o livro, no último capítulo, dizia assim, olha: acredite que isso vai funcionar. E nunca mais entre nesse quarto. Saia e feche a porta. Eu saí, fechei a porta e nunca mais voltei no quarto. Por que nós não fazemos isso com o recém-nascido? Por quê? Porque eu não leio um manual para ele e digo, olha, é assim. Se eu fechasse realmente a porta do quarto e saísse, quanto tempo duraria meu filho? Quanto tempo duraria meu filho? Você falaria que eu estaria o quê? Me chamaria do quê? Louco. Louco. Mas eu tenho uma notícia para você. Nós não fazemos isso porque senão as pessoas vão nos taxar de louco. É impossível uma criança fazer as coisas sozinho. Por mais que você leia um manual de 648 páginas, ele não vai conseguir. Não vai conseguir. A Bíblia nos diz, em São João capítulo 3, o verso 3, lembra da história de Nicodemos? Lembra? O que Jesus disse para Nicodemos? Você precisa o quê? Nascer de novo. O novo nascimento. Por que Jesus chama de novo nascimento a conversão? Porque a pessoa entra para o reino de Deus como uma criança, como um bebê, como um bebê. E isso tem nos preocupado muito. Os bebês da nossa comunidade, os bebês do reino de Deus, têm nos preocupado muito. Nós temos aqui no nosso território uma taxa de crescimento anual dos últimos 5 anos. Crescemos mais ou menos aí uma média de 4% ao ano. Agora, o interessante é que nesses últimos 5 anos, se nós fizermos uma conta daqueles que nasceram no reino de Deus nesse período e daqueles que nasceram e morreram, nós chegamos a esse número aí, olha. Nos últimos 5 anos, para cada 10 novos discípulos, nós removemos 4,5 bebezinhos, 4,5 novos discípulos. Por que isso acontece? O que você acha? Será que nós estamos parando no berço, do lado do berço desses novos conversos, abrindo o nosso manual, que é a Bíblia Sagrada, e apenas transmitindo para eles um conhecimento cognitivo? Olha, você precisa agora guardar o sábado. Mas lembra da história do bebezinho? Será que basta falar para um bebê, olha, você precisa fazer a sua mamadeira e passar para ele como se faz uma mamadeira? O bebê vai conseguir fazer a mamadeira? Não. Será que só falar você precisa guardar o sábado e passar um monte de teoria
para os novos conversos funciona? Ou, olha, agora a sua vestimenta precisa ser diferenciada. Mas talvez a pessoa não tenha nem uma saia, irmãs, para vir à igreja. Olha, agora a sua alimentação precisa ser diferente. Porque nós demos um estudo para ele, falando de Levítico capítulo 11, nós achamos que está tudo certo. Sabe qual que é a diferença do novo converso para o recém-nascido? É que o HD do recém-nascido está livre. O HD do novo converso está cheio. É mais difícil ainda do que lidar com o recém-nascido. Precisa de mais acompanhamento. Precisa agora você ter uma experiência junto com esse bebezinho novo converso. Você falou para ele como guardar o sábado, teoricamente. Você foi na casa dele guardar o sábado com ele? Quantos aqui nasceram numa família com mais de 10 irmãos? Levanta a mão. Eu não nasci, mas tem um povo aqui que nasceu com mais de 10 irmãos. É interessante que existe um fenômeno que acontece nas famílias grandes. Qual é esse fenômeno? Geralmente, os mais velhos cuidam dos mais novos. Os mais velhos cuidam dos mais novos. E quanto maior a família, mais a família se divide em núcleos. Um irmão mais velho cuida de um pouquinho de mais novo. O outro mais velho cuida de um outro núcleo. E assim vai. O melhor ambiente para proporcionarmos a nutrição, o amadurecimento, o desenvolvimento de um novo converso, mudando o HD dele que está cheio e colocando as informações do reino de Deus, é no ambiente da escola sabatina. É um grupo pequeno. Você conhece. Você, professor, você ancião, olha para ele e sabe quem ele é. Você olha para ele e sabe quais são as necessidades. Você pode estar na casa, você pode estar junto. Discipulado não se dá com transmissão de conhecimento cognitivo. Discipulado é uma experiência. São João capítulo 17 diz assim, olha: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus veio aqui para quê? Para que Jesus veio? Jesus veio para salvar. Salvar quem? Pessoas. Para salvar você. A maior parte do tempo do ministério do Senhor Jesus, ele usou com pessoas. Ele não se deu o luxo de apenas abrir a Torá e transmitir o conhecimento oral. Ele estava com pessoas, a tal ponto de se abaixar na poeira e dizer assim, olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Assim como o Pai me enviou, eu o quê? Para que Ele nos envia? Para que Ele te enviou? Para estar com quem? Com pessoas. Para gastar tempo com pessoas, para investir tempo nas pessoas. O novo converso, ele precisa de cuidados especiais. O novo converso, ele precisa de relacionamentos saudáveis. Isso se dá na unidade da escola sabatina, senão ele vai se perder dentro da igreja, são muitas pessoas. O novo converso precisa ser integrado ao corpo de Cristo. O novo converso precisa de solidariedade. Durante 30, 40, 50 anos, ele nunca ouviu falar de pôr do sol. E quando chega às 6 horas da tarde no sábado, ele chega em casa e esquece, porque durante 30 anos ele nunca fez isso. E aí precisa ter alguém com ele, antes do pôr do sol, na quinta-feira, na sexta-feira, alguém da unidade, olha, irmã querida, eu vou te ensinar, na quinta-feira eu vou na sua casa, vou ajudar você a fazer uma faxina, para nós nos prepararmos para o sábado. Isso é discipulado. Isso é discipulado. O novo converso, além de solidariedade, ele precisa de transformação. O novo converso, ele precisa de amor.
E isso ele encontra na unidade da escola sabatina. Ele passa. O novo converso, ele precisa de Cristo. Na unidade da escola sabatina, nós também podemos trabalhar não só com o novo converso, mas nós podemos trabalhar com aqueles que já estiveram em nosso meio. E por um motivo ou outro, nós lemos o manual para ele e fechamos a porta. E falamos assim: se vira. Através da unidade da escola sabatina, nós podemos trabalhar com aqueles que se foram também. Já não estão mais no nosso meio. E o convite que eu faço para você, ancião e professor da escola sabatina: gaste tempo discipulando. Nós precisamos abaixar essa média de cada 10 pessoas, 5 saem. Cada 10 que entra, 5 saem. Nós precisamos fazer com que isso não exista no nosso meio, um número tão elevado como esse. Mas também o apelo que eu faço para você: não se esqueça daqueles que já estiveram conosco e se foram. Veja o testemunho desse rapaz. Preste atenção nesse vídeo. Você é peça fundamental para que isso aconteça na vida de outras pessoas também. Eu nasci num lar onde minha mãe, ela era adventista e o meu pai não. Fazia o culto todos os dias pela manhã, à tarde. E isso foi durante 9 anos da minha vida que ela passou pra gente. Eu sofri muito com a morte da minha mãe. Aquilo ali me deixou traumatizado. A 50 metros da igreja, um carro se desgovernou e passou por cima de mim, da minha mãe e dos meus 2 irmãos, fazendo com que mudasse a nossa história naquele momento ali. Ficou 3 crianças sem mãe. A notícia foi para o meu pai, se enterrou ainda mais no álcool e agora ele teve câncer na garganta e perdeu também sua vida 2 anos depois. Me encontrei desesperado e foi numa tarde dessa. Um senhor estava fumando maconha numa esquina. Eu passei e perguntei para ele por que ele fumava aquilo. Ele falou para mim que aquilo deixava ele tranquilo. E dali começou uma vida de tormento. Roubo, droga. 15 anos, voltei a morar na casa que era do meu pai e comecei a cheirar cocaína e comecei também a usar droga injetável. O vício só foi aumentando. E me afundei. Minha vida virou um inferno. Perdi família, perdi tudo. O que você pensar, eu perdi. O que sobrou para mim depois que eu virei mendigo, morador de rua, que não tinha mais nada? Sobrou a Bíblia e o livro Ciência do Bom Viver. Eu fui internado em mais de 50 clínicas de recuperação, 6 vezes no HPM, Hospital da Polícia Militar, inúmeros lugares, nada resolvia. Fui preso 6 vezes, passei vários aniversários preso. Tudo que você pensar eu fiz, tudo e mais um pouco. E conheci uma garota há vários anos atrás, amiga de infância, e nós nos encontramos depois de velho, aos 18 anos. Nos relacionamos, usamos drogas juntos. Em meio a isso, ela falou um dia para mim que tinha AIDS. Ela já morreu, ela já não existe. Mas tem 15 anos que eu adquiri o vírus da AIDS. Me explica como eu estou vivo. Eu não sei. Sabe, o galpão aonde eu fiz muito uso de droga, tinha um toco atrás de uma porta de aço. Eu me sentava ali e ficava fazendo, sabe o quê? Lendo a Bíblia, o espírito de profecia, chorando e falando com Deus. Quando que esse milagre vai acontecer? Quantas noites entra e sai e nunca acontece, nunca muda a minha vida.
Eu vou dar fim na minha vida é hoje, porque eu não aguento mais isso. Fui no vão central, amarrei uma forca e voltei ali, fiz mais um pouco de uso de droga e comecei a andar em direção àquela força. 19:20, nós encontramos a solução para essa escravidão. Esta escravidão, ela não continua pela graça de Deus. O Senhor Jesus quebra essa cadeia, quebra essa corrente. Mas graças a Deus, porque naquela madrugada, 3 horas da manhã, Deus entra com providência para mim, começa a contar uma história. Eu estava sozinho e comecei a procurar quem é que está falando aí. Comecei a olhar, mas comecei a ouvir e continuei ouvindo. E aquela pessoa que estava falando disse assim: você pode estar num leito de dor sem saber o que fazer. Eu quero dizer que Jesus sempre vem e acalma a tempestade. Eu posso estar falando para você que usa droga e não sabe mais o que fazer, está aí desesperado nessa madrugada. Eu quero dizer que Jesus sempre vem. Eu quero que você se ajoelhe aonde você está e nós vamos orar. Nós já temos a liberdade. Eu me ajoelhei e orei. E essa liberdade é real. Naquela hora que não tinha ninguém, Jesus usando ele para salvar a minha vida, eu não me enforquei naquele dia. Termos essa liberdade com Ele e para Ele. Entrei numa clínica depois de 22 anos, perdido, sem esperança nenhuma. Minha história ali mudou. Comecei a pregar o Evangelho. E 10 meses depois, 10 pessoas haviam sido batizadas, drogadas, prostitutas, pessoas perdidas. E são inúmeros os milagres que Deus tem feito na minha vida. A minha família que tinha me abandonado, toda, voltou e me abraçou e me amou. Algumas pessoas têm perguntado como eu fico tão alegre e feliz. Porque Deus me faz assim. Perdido e triste eu estava quando eu estava na escravidão do pecado, dormindo na rua, rasgando sacola pelas ruas de lixo. Mas hoje eu tenho essa paz e a certeza de que muito em breve vou encontrar Jesus vindo nas nuvens dos céus, vou subir e vou encontrar com a minha mãe, onde aos 9 anos foi desfeito o meu lar. E ali eu vou ter um lar feliz ao lado de Deus e quero muito ter ao seu lado. Se prepara, Jesus está voltando.